Como que é, assim, a escolinha dela, né? Fala para nós, porque eu imagino que a educação da Europa é diferente do Brasil, mas como está sendo aqui para sua filha estudar? A minha filha está estudando com uma professora hispana, por isso que ela fala espanhol. E também porque na igreja a galera fala espanhol com ela. Eu não falo espanhol, tá, gente? Aí ela começa as frasezinhas, às vezes, quando ela volta da escola, ela começa a falar espanhol, inglês, eu falo, filha, foca, olha para a mamãe. Agora se concentra, usa uma língua só para falar com a mamãe. E eles aprendem várias, né? Muito rápido. Para eles é normal, é como se fosse a gíriazinha deles. Eles vão juntando os pedacinhos e vão montando as frases. E é muito bonitinho que ela fala, mamãe, do you know? Hoje o dia, you know, o dia foi tão fun today. Tipo, o dia foi tão fun today, tudo na mesma frase. E você fica assim, pera, Caraca, ok, mistura tudo. entendi, Hasta la entendi. vista. Exato. E a escola, ela tem um cuidado especial com as crianças de acompanhamento? Eles conversam com os pais? Como que é isso? Olha, não, não. Pelo menos a da minha filha, não bate tanto papo com a gente, não. Eles mandam bastante informação pelo aplicativo da escola, mas não tem muito bate-papo com a gente, não. Pelo contrário, eu fui atrás da professora, que eu sou mãe brasileira, fui perguntar, e aí, olha, ela começou esse ano, né? Ela não começou muito novinha, que eu queria que ela soubesse falar primeiro para me contar tudo o que acontece. Aí ela ia começar o ano passado, mas Covid empurrou para esse ano. Mas tudo bem que ela só tem 4 anos, e por lei aqui nos Estados Unidos, a criança tem que começar até os 5. Então ela ainda estava no prazo, não atrasou nada. Mas aí eu que fui na professora, olha, e aí, como é que foi? Foi a primeira semana dela numa escola. A professora, sério? Nossa, nem parece, ela é bem desenrolada. Que eu acho que a criança também quer ver outras crianças, assim, quer, né? Não, tinha criança chorando, porque era a primeira vez que ela tava assim, pra mim, porque foi eu e o pai deixar ela, não foi só um, foi os dois. Tá bom, pode ir embora, tá? Pode ir embora. Aqui, Ela falou assim? you can go now. Now I'm gonna be all my by yourself, porque ela fala errado, all by myself. Ela fala all my by yourself. I'm gonna be all my by yourself because I'm a grown up. Ok, 4 anos de idade. Ok. Caraca, independente já, E hein? nem olhou pra trás, ainda chegou em casa contando das crianças que tinha chorado. Sério que ela fez isso? Que diferente! E aí, conta uma coisa para nós, porque eu já ouvi falar que as crianças aqui elas têm que ser independentes desde criança. Você que está aí já presta atenção. É verdade mesmo que as professoras, as tias da escola não podem limpar as crianças? Elas têm que aprender a se limpar sozinha? Oh, a Brenda entrou já com 4 aninhos, né? Então ela já estava na fase. Mas na época que eu estava olhando que ela ia começar o ano passado, tinha lá para eu botar o cheque se ela já era potty trained, que se ela já fazia xixi e cocô sozinha ou não. Tá? Mas eu não sei se crianças mais novinhas existe esse requerimento. Agora sim, eu acho que as crianças precisam ser muito independentes pela escola, sim, porque a minha filha já voltou para casa sem almoçar 2 vezes porque ela não lembrou onde estava a comida dela e a professora não se deu ao trabalho de abrir a mochila. Ela não. Eles têm. Segundo a professora, porque eu fui reclamar, né? Porque ela só tem 4 anos, ela não é uma criança de 8, por exemplo. Eu falei, nossa, a comida dela veio já 2 vezes, toda de volta. Ah, então, eles têm uma rotina, mãe. A gente bota eles na fila e todo mundo bota as comidinhas, os almoços na bandeja. Se ela não botou, ela não comeu. E tá Aí tudo eu, beleza, a criança não comer. aí eu fui e falei assim, pois é, mas se ela não botou, ela não comeu, não vai dar certo não, porque ela só tem 4 anos. Aí foi a mãe brasileira que aí ela entendeu, pediu desculpa. Aí a professora, porque eu estava falando com a auxiliar, a professora viu que eu estava mais séria. Aí chegou perto, mãe, tem algum problema? Eu falei, tem, é a segunda vez que minha filha volta para casa sem comer. Nada, nem os snacks, nem o almoço, nem o pão, nem a banana, não comeu nada. Aí ela olhou para auxiliar, por quê? Ah, porque ela não fez a rotina. Eu falei, pois é, mas ela tem 4 anos, como eu falei, é o primeiro mês dela na escola, ela nunca estudou. Não, agora ela vai prestar mais atenção na sua filha.
É isso aí, é Tá importante falar, funcionando. né? Porque como a criação da criança aqui é muito diferente do Brasil, Europa, às vezes tem muita gente que não sabe dessas coisas, Suzana, então é bom já ficar ligado. Tem mais alguma coisa assim no mundo educacional das crianças aí que a galera precisa saber, assim, acompanhamento, ou é como que é a rotina do dia a dia ali? Eles têm que fazer essas atividades, depois tem que fazer isso. Eu estranhei porque tem a hora do cochilo. A minha filha não cochila de tarde, ela dorme a noite toda, dorme cedo, mas ela não cochila de tarde. Então, para mim, foi um pouco estranho que no Brasil não tem isso, né? Porque no Brasil você tem dois horários de aulas: tem o turno da manhã e o turno da tarde. Aqui não, eles entram 8 horas da manhã e sai 3h50. A minha sai 3h50, né? 3h30 acaba a aula e começa a liberar as turmas. Então, eles têm horário do almoço, horário do snack, do lanchinho, horário do soninho, e eu achei isso muito esquisito. Eu achei muito tempo para as crianças ficarem também, mas é porque acabou a aula, acabou a escola fecha. Não tem dois turnos. Eu achei isso bem diferente. E outra coisa também é que quando eu estava vendo as escolas dela, como eu faço tratamento, eu faço tudo no Brasil, a cada 6 meses eu vou para o Brasil fazer check-up e tudo mais, principalmente depois que nós tivemos Covid, eu conversei com a diretora de duas escolas que eu estava vendo, e aí elas falaram, ela não pode faltar. Eu falei, mas como assim ela não pode faltar? Não pode, senão a gente vai ligar para o conselho tutelar depois de tantos dias de falta. Aí eu falei, mas eu estou avisando antes. Não, então, mãe, é o seguinte, o governo paga tudo para sua filha, você não precisa dar nenhum lápis. Em compensação, a criança não pode faltar, porque senão ela está tomando a vaga de uma criança que poderia estar estudando ali com aquele orçamento que foi alocado para a sua filha. Entendeu? Então, na Caraca, lista de material não precisava dar nada. Nada, só manda o almocinho das crianças, a comidinha. Mas a escola fica ali, ó. interessante. Bem Você já chegou interessante. a pesquisar sobre daycare ou não? Eu até li, mas eu não cheguei profundamente, não, porque eu decidi que ela não iria. Porque como eu trabalho de casa, eu trabalho full time como criadora de conteúdo, e graças a Deus isso dá um retorno muito bom para mim, ela não tinha necessidade de ir para daycare. Ela podia estar comigo. Inclusive, até porque ela também faz parte do meu conteúdo. Então, é isso. Tá Eu certo. vou mandar o meu conteúdo para a escola. Depois a gente vai colocar o canal da Suzana na descrição, vocês podem seguir o Instagram, tudo certinho.